Olá, pessoal. Então, agora nós vamos falar mais a respeito do diabetes tipo 2 e seu tratamento. Em primeiro lugar, uma coisa muito importante que é absolutamente fundamental ter em mente é qual é o objetivo do tratamento do diabético. Claro que prevenir com as complicações agudas, mas o mais importante é prevenir as complicações crônicas, né? Tanto as microvasculares quanto as macrovasculares. E isso depende não só do controle glicêmico adequado, como também dos demais fatores de risco, como dislipidemia, pressão arterial, tabagismo e obesidade. Nós temos que recordar um pouco a respeito da patogênese do diabetes tipo 2, porque isso daqui vai ser importante quando a gente falar, vai servir como base para entender um pouco melhor o tratamento do paciente diabético. Então, eu disse na aula anterior que existem vários mecanismos envolvidos, mas os dois mais importantes são a disfunção da célula beta e a resistência insulínica. Então, acompanhem aqui comigo. A disfunção da célula beta, né, ela é oriunda de fatores genéticos, como eu já falei, então se o pai é diabético, se a mãe é diabética, o depósito amiloide, e então isso é o que leva à disfunção de célula beta, que por sua vez, claro que se você tem diminuição da secreção de insulina, você vai ter hiperglicemia. Paralelamente, existe a resistência insulínica, né, da síndrome metabólica. A resistência insulínica a nível de fígado, músculo e tecido adiposo leva a lipólise aumentada, liberação aumentada de ácidos graxos livres, e esse aumento ele contribui mais ainda para a diminuição da captação periférica da glicose. Então, se a captação está diminuída, obviamente que existe mais hiperglicemia. E esses níveis aumentados de ácido graxo livre também contribuem para essa disfunção de célula beta. Então, vejam bem, nós temos que atacar dois mecanismos importantes, a resistência insulínica e a disfunção da célula beta. Para isso, é necessário dieta, exercício, controle do peso e tratamento medicamentoso, seja ele injetável, seja ele via oral. E tudo isso sempre com bastante educação e orientação ao paciente. O tratamento medicamentoso, nós atualmente temos um número grande de drogas disponíveis. Então, nós temos os sensibilizadores de insulina, que são a metformina, a glitazona, as drogas que estimulam a secreção de insulina, vamos falar só das sulfonilureias, glinidas estão em desuso, drogas que diminuem a absorção de carboidrato, mas que também estão em desuso, as incretinas, né, que são as drogas mais modernas, e as glifosinas, que também são drogas mais atuais, e por último, as insulinas. Então, vamos falar primeiro da metformina, que vocês já conhecem há tanto tempo, que é a primeira droga a ser usada no tratamento do diabetes tipo 2. Ele age principalmente a nível intestinal, aumentando os níveis de GLP-1 e modificando a microbiota intestinal. Ele também age a nível de fígado, inibindo a glicogenese hepática e melhora a sensibilidade periférica à insulina, né? Bom, ele tem várias apresentações, diminui a hemoglobina glicada em torno de 1 a 2%, e os principais efeitos colaterais são flatulência, diarreia e, quando usado em dose elevada por muito tempo, a deficiência de vitamina B12. É importante ter em mente que ela está contraindicada no caso de disfunção renal e, obviamente, em outras situações, como cirrose hepática, pacientes com algumas outras complicações. A outra droga que é bastante usada para sensibilizar a insulina são as glitazonas, da qual nós só temos a pioglitazona. Ela age a nível intracelular, ativando o PPAR-gama, e com isso ele diminui a lipólise,
os ácidos graxos livres, que vocês viram naquele slide, o quão importante os ácidos graxos livres circulantes, eles são ruins para o controle da glicemia. Então, você consegue uma boa diminuição da resistência à insulina e, com isso, a redução da insulinemia e bons resultados em termos de controle, como coadjuvante no controle da glicemia. Ela está contraindicada em pacientes com insuficiência hepática, em gestante e, principalmente, a maior contraindicação é para os indivíduos que têm insuficiência cardíaca, principalmente classe 3 e 4. As sulfonilureias, que são as drogas mais antigas no tratamento do diabetes tipo 2, elas agem liberando os grânulos previamente armazenados de insulina na célula beta pancreática. Qual é o grande problema das sulfonilureias? Em primeiro lugar, precisa haver célula beta, né? Então, um diagnóstico mais recente, uma glicemia não muito acentuada, né? Então, são as principais indicações, e o maior efeito colateral é a hipoglicemia e o ganho de peso. Quais são, então, as contraindicações? Diabetes tipo 1, complicações agudas hiperglicêmicas, pacientes com insuficiência renal ou hepática, gravidez e amamentação, né? Enfim, em situações mais graves onde a gente vai ter que lançar mão da insulina. Mas o que eu gostaria de falar com um pouco mais de atenção para vocês é sobre o efeito incretínico, né? O efeito incretínico ele foi descoberto já há muitos anos atrás. E de que se trata o efeito? O que é o efeito incretínico? É a resposta da insulina a uma sobrecarga de glicose. Então, vocês vejam aqui o seguinte: quando você administra glicose por via endovenosa, por via parenteral, a resposta à insulina é baixa. Quando você administra por via oral, a resposta de insulina é bem mais alta. Isso aqui nós estamos vendo em indivíduos não diabéticos, indivíduos normais. Então, essa diferença de resposta entre o quanto de insulina é secretado quando você dá glicose por via parenteral ou por via oral, a essa diferença se dá o nome de efeito incretínico. Observem aqui que os pacientes diabéticos eles têm um efeito incretínico diminuído, né? Voltando mais uma vez a um outro mecanismo que contribui para a hiperglicemia dos pacientes diabéticos, né? Com base nisso, foram desenvolvidas dois grandes grupos de drogas. São os análogos de GLP-1, para explicar um pouco melhor. Essas incretinas, que eu falei, o efeito incretínico, né? Que é a principal substância incretínica é o GLP-1. Né? Então, foram desenvolvidos os análogos de GLP-1, que vocês estão vendo aqui, que é um grupo de drogas largamente usado hoje para o tratamento do diabetes. Vocês com certeza já conhecem o Victoza, né? O Bieta, que foi o primeiro que foi comercializado, já foi retirado do mercado, e ele é bastante potente para o tratamento do diabetes tipo 2, tendo, além da ação de aumento da insulina, da secreção de insulina, como vocês viram, que é o efeito incretínico, ele tem o benefício também da diminuição da secreção de glucagon. E, além disso, um outro benefício é o retardo do esvaziamento gástrico. Com isso, então, essas drogas vêm acompanhadas de perda de peso.
apesar de que alguns pacientes têm efeitos colaterais, mas o benefício é bastante acentuado em termos de perda de peso. Já o outro grupo de drogas incretínicas são os inibidores de DPP-4. O DPP-4 é a enzima que degrada o GLP-1 endógeno. Então, o que ele faz? Ele faz com que a meia-vida do GLP-1 endógeno seja mais longa. Nós temos, então, esses atualmente no mercado, Galvus, Januvia, Traienta, Nesina, né? Entretanto, eles são menos potentes que os análogos de GLP-1. Então, se você compara, isso daqui é a potência de um análogo de GLP-1 e isso daqui é a potência de um inibidor de DPP-4, potência que eu digo em termos de estimular a secreção endógena dessas incretinas, ou da principal incretina, que é o GLP-1. Tá claro? Muito bem. Então, quando começaram a ser descobertas essas drogas, obviamente que são feitos os estudos científicos, e começou a se ver que esses análogos ou agonistas de GLP-1, além dos benefícios de perda de peso e do benefício de controle glicêmico, mostrou também uma proteção cardiovascular. Aqui você vê, por exemplo, proteção de morte cardiovascular, são vários estudos isso daqui é com cada um daqueles análogos de GLP-1 que foram desenvolvidos em laboratório. Então começou a se ver a proteção cardiovascular, proteção contra infarto, proteção contra morte por evento cardiovascular, proteção de AVC, né? E também alguns benefícios renais no sentido de proteção do rim, proteção da evolução para nefropatia diabética. Com isso, essa droga nova, esse grupo de drogas novas, na análogo de GLP-1 e inibidor do DPP-4, ganharam muita preferência da classe médica para o tratamento do diabetes tipo 2, porque além de controlar a glicemia, mostra de uma forma bem evidente uma proteção contra as complicações crônicas do diabetes. Surgiu depois um outro grupo de drogas, que são os inibidores de SGLT2, que eles agem a nível renal, aumentando a excreção renal de glicose, que são as glifosinas, né? E também os estudos científicos mostraram que esse grupo de drogas também previne contra morte cardiovascular, morte por todas as causas, hospitalização por insuficiência cardíaca congestiva, também evita a piora da nefropatia. Então, esse grupo de drogas também, que são os inibidores de SGLT2, também ganharam a preferência dos médicos exatamente por prevenir esses desfechos. Com isso, todas as diretrizes, seja americana, seja brasileira, canadense, todas elas passaram a preferencialmente usar essas drogas. Então, vocês vejam aqui, isso aqui é a diretriz da SBD, o fluxograma sugerido para pessoas com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular, insuficiência cardíaca ou doença renais, né? Dando preferência dando preferência aos inibidores aos incretínicos, e aos inibidores de SGLT2. Então, nós vamos falar isso com mais detalhe na aula, quando a gente pode e deve empregar um e outro, mas isso daí são coisas que realmente revolucionaram, esses dois grupos de droga revolucionaram o tratamento do diabetes tipo 2. Mas, apesar de toda essa revolução, muitas vezes nós temos que lançar mão da insulina, né? E aí o paciente realmente tem grande dificuldade de aceitar,
mas, infelizmente, muitas vezes nós temos que lançar mão das insulinas. Nós temos várias insulinas disponíveis no mercado, né? A insulina do SUS é a NPH e a regular, que aqui é chamada com insulina humana, mas nós temos insulinas mais modernas com um perfil sem pico, como por exemplo a glargina, detemir, decludeca, né? E atualmente nós já temos os análogos rápidos e até os ultra rápidos que facilitam o tratamento do diabetes porque dá menos hipoglicemia e assim o paciente adere melhor ao tratamento. Então, o paradigma de todos os métodos de insulinização, ele consiste em a gente tentar reproduzir o mais possível a forma fisiológica da secreção de insulina, né? Você pode iniciar a insulina no diabético tipo 2 com a insulina basal e mantendo o antidiabético oral, e aí você vai ajustando a dose. Bom, nós falamos já quando eu falei na aula introdutória anterior, né, sobre a questão das metas do controle glicêmico, né? Falei para vocês das metas de glicemia de jejum, da hemoglobina glicada, das metas que a gente deve perseguir, mas também uma coisa que a gente está cada vez valorizando mais além da questão da glicemia em si, porque quando você mede a glicemia em si, ou mesmo a hemoglobina glicada, né, você, por exemplo, você pode ter, se você faz uma glicemia num momento, você pode ter naquela hora a glicemia mais baixa. No entanto, em outros horários muito mais altas, né? Aqui você vê um perfil de uma glicemia de um paciente durante 24 horas. Então, é super importante a gente ter em mente que o controle glicêmico ele precisa ser mantido durante as 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês, né? Então, a gente trabalha atualmente muito, sempre que possível, com com avaliações mais vezes ao dia e tentando também que seu paciente tenha menor variabilidade glicêmica. Isso daí é uma coisa muito importante, a gente trabalhar com menor variabilidade glicêmica. E retornando ainda aquilo que a gente já falou, que é sempre individualizar. Então, vamos pegar uma pessoa, uma mulher que tem um bom peso, que está ativa, né? Que tem provavelmente uma longa expectativa de vida, você vai direcionar a tua meta do controle glicêmico muito mais baixa, né? Quer dizer, uma hemoglobina glicada de 6,5, com pouca variabilidade glicêmica, ao contrário de, por exemplo, se você pega uma pessoa extremamente idosa, frágil, então você vai ter que levar em consideração no tratamento, né, do seu paciente diabético. Então, as mensagens mais importantes, que o diabetes é uma doença crônica complexa que requer atenção médica continuada para evitar tantas complicações agudas quanto as crônicas, principalmente as crônicas, já que as agudas são menos frequentes no diabético tipo 2, né? O tratamento ele é sempre individualizado, né? E os objetivos, você nunca deve ter em mente apenas o controle da glicemia, e sim o controle também da pressão, como dos lipídios, do peso, tudo isso, né? E para finalizar, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte: em todas as aulas, nós sempre damos ao final as leituras recomendadas. Ela é para ser utilizada, porque na aula a gente procura transmitir principalmente a nossa experiência, o que nós achamos que é essencial. Né? Não dá para a gente dar tudo durante a aula, né? Então não se contentem apenas com os slides e estejam sempre à vontade para procurar
qualquer uma de nós três, seja a doutora Carline, doutora Cíntia ou eu, vocês, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, vocês podem nos procurar à vontade. Então fica aqui a bibliografia e até terça.